Olá pessoal, um vídeo novo aqui no canal. Nossa César, o que você está fazendo com essa carcaça aí? Você vai mostrar essa carcaça pra gente? Não, essa carcaça eu achei aqui no meio e juntei com mais 3 equipamentos aqui, porque eu vou conversar, a gente vai conversar nesse vídeo sobre crossover. Crossover antigo ou crossover moderno? O que a gente deve usar ou o que é melhor usar no nosso equipamento antigo? Óbvio, eu não vou falar sobre os equipamentos modernos, que não tem nem dúvida que você deve usar um crossover moderno. Mas nos nossos equipamentos antigos, né? No nosso Super Set com 3 amplificadores, um para grave, um para médio, um para agudo. Que crossover usar? Usar um crossover antigo ou um crossover moderno? Então esse é o assunto desse vídeo aí. Bom, então é isso aí, né? O tema aqui é crossover. O que eu tenho aqui? Eu tenho um crossover da Stanner, né? Esse aqui acho que é mono, esse crossover da Stanner. Tá? Um equipamento que eu usava há muito tempo atrás. Tá um bom tempo parado aí, não utilizo mais. Aqui você tem um crossover da LL, tá? Crossover também da LL. Esse aqui já foi vendido, vou embalar ele para enviar agora. Aqui a gente tem um EC400, crossover da Cygnus, né? Clássico dos equipamentos antigos. E aqui a gente tem o que sobrou de um outro EC400. Sim, esse aqui é esse aqui, só que sem painel, sem botão, só de sucata mesmo para retirar a peça. Mas a pergunta aqui que o pessoal sempre faz é: puxa, que crossover usar? Uso um crossover antigo ou um crossover moderno no meu equipamento? Vamos ver aqui quais as diferenças, qual é a vantagem de você ter um crossover moderno no seu equipamento e qual é a desvantagem de ter um crossover moderno também, ou né, um crossover antigo ou um crossover moderno. Vamos ver aí. Bom, primeiro, né, vamos fazer uma pequena introdução aqui para o crossover. Muita gente pergunta, né, muita gente entrando nesse ramo aí do som antigo e tal, querendo ter os equipamentos, aí, pô, me ofereceram um crossover, eu posso usar no meu amplificador? Não, você não pode usar no teu amplificador, a não ser que você use o teu amplificador mono, um canal para grave, um canal para agudo, não vai ficar legal, tá? Então, para você utilizar um crossover, né, um crossover clássico aqui da linha mais antiga, você tem que ter pelo menos 2 amplificadores. Pelo menos 2 amplificadores ou 2 potências, 2 amplificadores. E também as suas caixas têm que ser divididas, né? Tua caixa tem que ser dividida, uma parte para grave, uma parte para médio, agudo. Então ela tem que ter pelo menos 2 vias, né? Então ela tem que ter duas conexões, uma para grave, provavelmente, né, separado, e uma para a parte de alta, separado. Então você tem que ter a caixa específica para utilizar o crossover e também os amplificadores. Não adianta nada se falar assim, tem um amplificador com um par de caixas 3 vias lá com crossover interno e querer usar o crossover. Não serve para nada, tá? Então o crossover é para quem tem o sistema dividido, tanto com caixa como amplificador. E aí o mínimo é 2 amplificadores e 2 caixas separadas, né? Mas você pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, aí vai de como você quer utilizar o teu sistema aí, ok? Aí a gente fala que o céu é o limite, você pode ter quantas vias, mais ou menos, quantas vias você quiser, né? Pode separar lá, subgrave, grave, médio agudo, médio grave, agudo, super agudo, vai depender do teu crossover, tá? Mas aqui o foco, a ideia é discutir qual crossover usar no meu som antigo, no teu som antigo, né? Para quem tem os amplificadores mais antigos. Então, é óbvio que o crossover moderno, né? Um crossover moderno, você vai ter muito mais funções, os cortes aqui são mais elaborados, né? Você vai ter corte de áudio, corte de frequência. Existe aqui alguns modelos de crossovers que você tem a parte de médio agudo junto, né? Para utilizar drive de titânio, coisa que os equipamentos antigos não têm. Então você tem aqui uma frequência que você utiliza o drive de titânio, usando agudo e médio juntos no mesmo. Isso é utilizado hoje nos equipamentos profissionais, né? Na sua geração profissional é utilizada assim hoje. Mas para quem me conhece, para quem conhece esse canal, sabe que eu não gosto, eu prefiro ter o meu tweeter e ter o meu médio separado e não na mesma peça, tá? Mas a vantagem do crossover moderno seria essa: mais filtros, os cortes mais bem elaborados, talvez um circuito um pouco mais legal, com menos ruído, menos interferência, menos desequilíbrio de canais e tudo mais, né? Aí vai depender do teu crossover. Aí, claro, aqui a gente tem um crossover mais simples, básico, e aqui a gente tem um crossover um pouco melhor, mas com algumas funções diferenciadas. O problema, né? O problema do seguinte então a resposta, né, da tua pergunta é: qual usar no meu equipamento moderno, no meu equipamento antigo, qual usar? Na minha opinião, os equipamentos antigos, tá? Então eu vou utilizar um Cygnus EC400, por mais que ele tenha menos funções,
tem um áudio mais ruidoso, ou alguma coisa assim, que alguém possa dizer, não, esses equipamentos antigos usam os integradinhos muito lento e tal. Então eu vou usar esse aqui. E por que eu vou usar esse aqui? Porque ele faz conjunto. Ele tem o painel do mesmo estilo, os botões do mesmo estilo. Então se você vai pegar uma linha Signos, no caso aqui, um PA800, 3 PA800, digamos assim, imagina você ter 3 PA800, um para grave, um para médio grave, um para agudo, um crossover, um GE400, ou um GE1800 prata, um CP 1800 prata, um TU 1800 prata. Então, poxa, é óbvio que eu vou utilizar esse equipamento aqui, mas pelo visual é óbvio que eu vou usar esse equipamento. Agora, para quem não tem muito essa história de visual, eu não importa o visual do equipamento. Eu tenho um preto, tenho um prata, tenho um vermelho, tenho um cor-de-rosa, tenho um laranjado. Não importa muito o visual do equipamento. Aí, sim, você pode utilizar um equipamento desse aqui moderno no teu sistema lá, porque ele vai estar no rack e você não vai estar precisando olhar para ele e dizer, não, é o equipamento certo e tudo mais. Pode sim utilizar. Primeiro, né? Porque esses equipamentos aqui, como eu já disse, eles têm mais funções e tudo mais, eles são mais bem elaborados, mas também porque são mais baratos. Exatamente, mais barato. Porque se você pegar um crossover desse daqui, com uma tecnologia lá dos anos 80, com o corte lá de frequência lá dos anos 80, ele hoje tem um valor muito maior do que esses aqui. Antigamente, isso aqui era vendido bem barato. Por quê? Porque a gente tinha os crossovers modernos, com mais tecnologia, e isso aqui, para quem usava profissionalmente, isso aí deve estar defasado, então era vendido bem barato, mas hoje não. Hoje o pessoal quer esse daqui para montar linha, para ter o equipamento certinho na linha, para ser um visual mais bacana e tudo mais. Nada impede de você pegar um equipamento desse, fazer uma restauração. Hoje é tão fácil, né? O pessoal faz uma restauração adoidado aí, pintar o painel de prata, escovar, pintar os botõezinhos de cromado, mas não vai ser o EC400 ou não vai ser o CX2. E aí é um ponto que eu vou entrar, né, com relação a preço e raridade do equipamento. Eu mesmo estou procurando um CX2, né? Como eu disse, eu utilizava esse crossover e agora eu tenho esse aqui, o EC400, e tenho o irmão carcassento dele. E então eu queria um CX2, mas cara, era o equipamento mais barato da linha Exotec. Se você pegar lá o catálogo da linha Exotec, qual que era a peça mais barata da linha? Se duvidar, ele era mais barato que até o próprio rack ou até o próprio porta-fitas lá, o AC2, eu acho que da linha Exotec. E hoje ele se tornou a peça mais cara, porque hoje se vai comprar um crossover nesse mesmo estilo, nesse mesmo estado de conservação, um CX2 é 2.500, né? Então com 2.500 você comprava H2 antigamente. Então, esse tipo de equipamento pegou muita valorização. E aí é óbvio, aí você tem que botar na balança, né? Eu quero o equipamento da época, mesmo pagando 3 vezes ou 4 vezes o valor de um crossover bem melhor, mas só que com a aparência, né? Uma aparência mais simples, né? Então você, na verdade, quando me pergunta assim, qual crossover usar, você que tem que colocar na balança. Você quer pagar o preço certo por esse equipamento, por mais que o som dele não seja tão bom como esses aqui, mas ter lá o equipamento da linha, tem que ter o equipamento da linha, e também quer ver o visual do equipamento bacana, você vai ter que ir nesse daqui. Agora, se você não liga muito para isso, você, vou utilizar, até já pensei, né? Um parênteses aí, se eu for usar escondido o crossover, eu compro um crossover desses digitais de carro, né? Tem tava dando uma olhada nos crossovers bem bacana de carro, que você vai lá, programa, uma programação, nossa, hoje também existem os profissionais que fazem esse tipo de programação, você faz o corte bem certinho, você analisa primeiro a caixa para depois fazer o corte, tá bem evoluído esse tipo de coisa, você tem esses crossovers aqui, mas eles são super caros, né? Os crossovers de profissionais que fazem esse sistema, mas tem aqueles de carro aí que tá vendo R$400, um de carro, você faz uma fonte 12 volts, põe atrás do teu som lá, escondido, na fonte, programa ele e pronto, não precisa estar com o equipamento na tua cara, na tua frente. Mas repetindo, se você quer montar a linha e aí você vai ter que pagar o preço que o pessoal pede num CX2, que era o equipamento mais barato da linha Exotec e hoje é um dos mais caros. Aí vai depender de você. Então a resposta, né, para as pessoas que perguntam qual crossover usar, a resposta quem dá é você. Você quer um crossover da linha
vai ter que partir pro EC400 ou CX2, ou serve qualquer crossover só para fazer o corte mesmo. Aí vai no moderno que você vai pagar 3 vezes menos e vai ter uma qualidade de som talvez um pouco melhor, não sei. Então é isso aí, só aí um bate-papo com relação a crossover. Esse C400 tem aqui, esse aqui o LL, e aqui um Stunner, e aqui a carcaça. Eu peguei a carcaça para mostrar para vocês, a carcaça, o que acontecia com esses equipamentos. Isso aqui era tão barato que o pessoal desmontava para tirar potenciômetro, para tirar botão, para tirar alguma coisa. Esse aqui ainda tem aquele painel, os LEDs, né, os micro LEDs. Então é isso aí, só um bate-papo. E aí, a pergunta, o que você acha? O que você acha disso? Deixa aí um comentário do que você acha do que eu falei aqui, do que eu comentei nesse vídeo. Deixa no comentário aí o que você acha sobre isso aí. É isso aí, valeu!